Ó, continuando. Cortou o vídeo, mas a gente continua. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é igual. Quanto é a massa do objeto que a questão deu pra gente? 20 vezes 2, que é a aceleração. Logo, força resultante é igual a 20 vezes 2, 40 newtons. Adnan, para que você quer isso? Porque eu vou jogar ela aqui, ó. Força resultante, eu já sei que vale 40. Menos tração é o que eu quero. Menos FAT, eu já sei que vale 50. Ah, Adnan, por isso que você encontrou quem era o FAT e você encontrou quem era a FR, não foi? Foi. Para poder utilizar ele aqui, ó. Para poder utilizar ele aqui. Tá certo, meus queridos? Então, assim, vocês têm que pensar na hora de resolver essas questões, têm que pensar quais são as informações que você tem e as fórmulas que você conhece. Tá certo? As maneiras que você pode resolver essa questão. Eu comecei analisando, ó, eu tenho duas forças. Então, a força resultante vai ser uma força menos a outra. Guardei isso aqui. Agora, bora ver lá o que é que eu posso fazer. Eu posso descobrir quanto é essa força de atrito? Posso. FAT é igual a μ vezes a normal. Quem é o coeficiente de atrito? 0,25. Fui eu que adivinhei? Não, foi a questão que me deu. A questão me disse que era 0,25. A normal eu não sabia quanto era, mas eu sei que normal é igual a peso. Se o peso é massa vezes gravidade, do 20 vezes 10 deu 200. Se o peso deu 200, a normal também é igual a 200 newton. Então, ó, com a normal aqui, tá vendo? Substituí 200, multipliquei um vezes o outro, tá lá a conta. A força de atrito foi igual a 50. Eu descobri quem é esse cara. Mas só com isso, eu ainda não posso descobrir quem é a força de tração, porque eu preciso saber quem é a força resultante também. Mas a força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é igual. Quanto foi a massa? 20 vezes a aceleração, que foi 2. Força resultante foi igual a 40 newtons. Substituir aqui. Agora eu vou arrumar minha bagunça. Tração, vou jogar para o primeiro membro. Tá positivo, vai vir menos tração, é igual. Lá do outro lado eu já tenho menos 50. Aqui, ó, eu tenho 40 positivo, vou jogar para lá. Na hora que eu jogo para lá, vai vir menos 40. Ih, rapaz, e agora? Negativo não pode, multiplica todo mundo por menos 1. Então vai ficar todo mundo positivo agora, ó, 50 mais 40. Tração é igual a 50 mais 40, 90 newtons. Ó, é o resultado final da questão 9. E aí eu vou chamar a atenção de vocês para alguns detalhes. Primeiro, se você chamou essa força de tração aqui de força F, não tem problema. Você descobriu quanto vale a força F, você descobriu esse mesmo valor, tá ótimo, não tem problema nenhum. Segundo, alguns de vocês ou alguns autores, né, preferem, ao invés de fazer todas essas continhas separadas, como eu fiz aqui, ele prefere substituir todo mundo aqui na mesma fórmula. Adnan, isso é possível? É. Você vai fazer aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Você substitui aqui, massa vezes aceleração, igual a força de tração, que é o que você quer, menos FAT. Quem é FAT? FAT é μ vezes a normal. Aí você coloca aqui, μ vezes a normal. Aí você substitui os valores aqui, substitui os valores aqui, e você vai encontrar esse mesmo resultado, sem precisar fazer as contas separadas. Adnan, tem algum problema fazer tudo junto? Não. E se eu quiser fazer separadinho assim, tem algum problema também? Também não. Fica ao gosto do freguês. Você é quem vai escolher, tá certo? Se quiser fazer separadinho aqui, como eu fiz, ó, vou até fazer aqui, ó, para ficar melhor na hora de vocês tirarem aí o print de vocês, para não ficar muito misturado. Então, ó, tá certo? Você pode fazer separado ou tudo junto ou separado. Beleza? Sair da frente para vocês copiarem, que agora nós vamos finalizar. Vou apagar, que vocês já fizeram um print. Se
Se não quiser fazer o print, dá só uma pausa, copia e segue o barco. E aí nós vamos resolver a questão 10 para a gente finalizar, e nós já estamos com quase 1h30 de resolução de exercícios, certo? Questão 10, está lá na última folha. Ele diz para a gente o seguinte: um bloco de madeira com massa de 10 kg é submetido a uma força que tenta colocá-lo em movimento. Sendo o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície igual a 0,6, calcule o valor da força F necessária para colocar o bloco na situação de iminência do movimento. Pessoal, questão 10, para finalizar a nossa lista de exercícios. Está lá a superfície, está lá o bloco, ok? E aí o que é que vai acontecer? Vou aplicar uma força F sobre esse bloco para colocá-lo em movimento. Esse bloco ele tem uma massa igual a 10 kg, ok? O coeficiente de atrito é igual a 0,6. E ele quer que eu descubra o valor daquela força F. Pessoal, deixa eu chamar a atenção de vocês para um detalhe. Ele manda considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Primeira coisa, na questão ele fala em atrito estático. Por que ele fala em atrito estático nessa questão? Porque o bloco ainda está parado. Falei para vocês há uns minutos atrás. Enquanto o bloco estiver parado, a força de atrito é chamada de força de atrito estática. Tá certo? Tem alguns livros, ou alguns autores, que faz assim, chama Mi E. Bota um Ezinho aqui. Tá vendo? Do lado do Mi aqui, coloca um Ezinho. Para quê? Para dizer que é o coeficiente de atrito estático. E quando ele está em movimento, aí chama assim, Mi C, coeficiente de atrito cinético, ou Mi D, coeficiente de atrito dinâmico. Pessoal, só é para diferenciar. Se você não quiser nem colocar isso aqui, você não precisa, contanto que você saiba o que está acontecendo. Enquanto o bloco estiver parado, eu estou puxando a mesa, mas ela ainda não começou a se movimentar. Então eu tenho o coeficiente de atrito estático. Na hora que ela começa a movimentar, que você percebeu que ele deu o primeiro balanço ali, começou a movimentar, saiu o atrito estático, entrou o atrito cinético, que é a mesma coisa de atrito dinâmico. Tá certo? É o que ele fala aqui na questão, Ele diz o seguinte, eu vou aplicar uma força aqui e eu quero observar qual vai ser o valor dessa força F quando o bloco estiver na iminência de entrar em movimento. O que é na iminência de entrar em movimento? É quando ele estiver prestes a entrar em movimento, na hora que ele começar a entrar em movimento. Tá certo? Mas ele ainda não entrou. Tá certo? Ele ainda não movimentou. Então ele ainda está parado. Eu estou fazendo a força, estou puxando. Mas ele ainda não se movimentou. Se ele ainda não se movimentou, então ele ainda está parado. O atrito é o atrito estático. Na hora que ele começar a balançar, que ele começar a se movimentar, sai o atrito estático e aí sim é que vai aparecer o que nós chamamos de atrito dinâmico. E aí eu vou calcular o seguinte, vou calcular primeiro, para começar, quem é essa força de atrito. FAT é igual, Mi vezes a normal. Existe força de atrito, a força está para lá, a força de atrito ela vai ser no sentido contrário, FAT. Se o bloco está se movimentando para lá, FAT está para cá, tá certo?
Então vamos calcular logo esse FAT aqui. Primeira coisa, vou calcular logo isso aqui para ficar livre dele. Então vou FAT é igual o coeficiente de atrito, que a questão me deu, 0,6 vezes a normal. Dinan, a normal a questão não me deu não, mas eu calculo através do peso. Peso é massa vezes gravidade, tá certo? Aí, ó, o que eu estava dizendo na questão anterior. Tem gente que substitui aqui, ó, certo? Coloca aqui, ó, aí fica assim a sua fórmula, ó, mi vezes, quem é normal, é a mesma coisa que peso, né? Massa vezes gravidade. Ó, tem gente que costuma calcular aqui junto, ó. Aí fica FAT é igual o coeficiente de atrito, que é 0,6, vezes a massa, que é 10, vezes a gravidade, que também é 10. Tá certo? Aí, ó, calcula junto. FAT é igual 0,6 vezes 10 dá 6, 6 vezes 10, 60. 60 newtons é a força de atrito. Se você calcular separado e jogar aqui, também dá no mesmo. Tá certo? Então, calculei a força de atrito. Agora vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Pessoal, quem é maior dessas duas forças? A força F ou a força FAT? É a força que está puxando o bloco ou a força de atrito que está segurando o bloco? Se ele já estivesse, ó para mim, preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Se ele já estivesse se movimentando, é porque essa força aqui conseguiu vencer a força de atrito e colocou o bloco para se movimentar. Mas ele ainda não conseguiu fazer com que o bloco entrasse em movimento. Logo, esse bloco ainda está parado. Se ele está parado, ele não está indo nem para lá e nem para cá. O que significa isso? Significa isso aqui, ó. Essa força F é exatamente igual à força de atrito. Não. Se ele está parado, é por causa disso, ó. A força F é igual à força de atrito. Você pode resolver a questão aqui dessa forma? Você pode, tá certo? Você pode utilizar, responder logo ela por aqui, ó. Rapaz, então a força F é igual à força de atrito. Quanto vai a força de atrito? 60, que nós já calculamos. Então a força F também está valendo 60. A força F também está valendo 60, igual à força de atrito? Exatamente. Por quê? Porque ele ainda está na iminência de entrar em movimento. Ele ainda não entrou em movimento. Está bem pertinho, Adina, de movimentar, não tá? Tá, mas ainda não se movimentou. Se ele já estivesse em movimento, esses dois aqui, ó, aí só se ele estivesse se movimentando com velocidade constante, para eles dois serem iguais. Então, aqui você responde a questão, aqui você finaliza. Mas, Adina, eu fiz diferente. Eu vou responder de vermelho, como você poderia fazer também. Você pode fazer a força resultante é igual a uma força, já que elas duas estão em sentidos contrários, eu posso fazer, ó, uma força menos a outra, não é? Sim, beleza, isso aqui eu já sei. Força resultante é uma força menos a outra. Quem é força resultante lá pela segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante é igual a massa dele é 10 vezes a aceleração. Quanto é a aceleração? 0. A aceleração é 0 por quê? Porque ele está parado. Se ele está parado, a velocidade é 0, a aceleração é 0. Então, a força resultante vai ser igual a 0. A força resultante é 0. F é o que eu quero, menos a força de atrito, que eu já sei que vale 60, que nós calculamos aqui. Passa isso aqui para cá, vai ficar menos F é igual a menos 60. Para não ficar negativo, vou multiplicar todo mundo por menos 1. F é igual a 60 newtons. Olha para cá, ó, se não deu o mesmo valor que a gente fez anteriormente. Então, você pode fazer essa análise que nós fizemos aqui em vermelho,
Você pode fazer essa análise que nós fizemos em vermelho, ou você pode fazer essa análise que nós fizemos em azul. Fica a gosto do freguês. Qual é que está mais certo dos dois, Edna? Assim ou assim? Os dois estão. Você é quem resolve na hora da sua avaliação. Beleza? E aí a gente finaliza a nossa lista de exercícios, tá certo? Ficou grandinha, mas as 10 questões estão respondidas. O vídeo ficou um pouquinho quebrado, mas eu irei mandar todas as partes para que vocês possam acompanhar. Beleza? Fui!